Olho por olho é a lei, toda a justiça se fez pela glava de Moisés. Deus é o único pastor que nos guia, nada nos faltará. Segunda hora, clarins serafins, murmúrios de bem, em festa Belém, eis a luz na manjedoura, é o amor de Jesus que vem de Deus Pai. Ninguém se perderá. Terceira hora, é paz na terra, sabedoria e amor. O homem já se fez Senhor, todo véu se descortina, ressurgindo em cada espírito a vida da vida de Deus e para Deus o amor vencerá. Boa noite a todos e agradecer primeiramente a oportunidade de participar com vocês desse estudo e tentar passar para vocês todo o entendimento que Emmanuel quis dizer nessa mensagem. O Emmanuel, ele primeiramente diz aqui na mensagem que não é o ato de guardar a verdade para um momento oportuno. Mentira é, sim, a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo. Então, muitas vezes, quando uma pessoa mente, ela está tentando proteger a si mesma. Ela está tentando esconder talvez alguma coisa que possa ser muito criticado, censurado, e que no fundo ela reconhece que não é correto, mas que ela não tem coragem de falar. E assim sendo, a gente acredita que há mentiras que sempre serão ditas e verdades que jamais serão reveladas. Porque muitas vezes a gente tem necessidade de mentir para salvar a nossa pele, a pele de um ente querido, de alguém que prezamos muito. O medo fala mais alto do que a fé. Então, por medo, muitas vezes, as pessoas são levadas a mentir. Não tem coragem de falar a verdade. Medo da censura, da crítica, da repreensão, do abandono. Se eu falar a verdade, eu vou perder meu amigo, eu vou perder meu emprego, eu vou perder o respeito das pessoas sobre mim. Então, tudo isso, às vezes, não é que a pessoa seja má intencionada, seja uma pessoa que não mereça respeito, amizade, confiança. É falta de fé, é fraqueza, é medo, somente isso.
E lá no livro Estude e Viva, Emmanuel também diz, esse livro aqui, Estude e Viva, de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele também diz que os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Por quê? Muitas vezes, quando você tem algo que tem medo de revelar, mas se alguém sabe, vai contar, vai passar adiante, mas já com uma pontinha de maldade. Por isso ele chama de empreiteiros da difamação e da injúria. E a gente tem que pensar muito antes de tomar a decisão de revelar um segredo, um erro, uma queda de alguém, seja grave ou não. A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A gente tomar aquela atitude de dizer, olha, eu vou falar porque eu sou teu amigo, eu não quero te ver enganado. Será que é correta essa atitude? Se você quer agir como um amigo, tenta então fazer o que Jesus pediu. Seja bom com o teu próximo. Vá à pessoa que errou e não à pessoa que está sendo vítima. Vá àquela pessoa que errou e dê a ela um esclarecimento a respeito da mentira, a respeito da verdade. Conversa. Por que você não chega para fulano e conta o que você fez antes que ela possa vir a saber de forma deturpada por terceiros, por pessoas maldosas? Dá a essa pessoa o direito, a oportunidade do arrependimento, do resgate da sua falta. Porque uma pessoa que está, quando ela começa a se sentir mal por ter mentido, é porque tem alguma coisa dentro dela querendo que ela volte ao caminho da luz. Tem algo gritando dentro dela, fala a verdade, só está faltando coragem. E se a gente puder ser um instrumento de coragem para essa pessoa, então que sejamos, e não um instrumento de destruição, de ir lá contar para o outro qual foi o deslize dela. Porque o outro talvez se sinta duplamente magoado, porque você, com a carinha de amigo, foi lá dizer que está contando porque é amigo, mas talvez ele se sinta envergonhado, humilhado de estar sabendo algo por você, quando deveria saber por quem errou com ela. Então, que direito nós temos de interferir na evolução do outro? Se ele já está arrependido, é porque Deus já está dentro dele. O arrependimento já bateu. E ele tem o direito de tentar corrigir essa falta. E nós não temos o direito de interferir na evolução dele, na tentativa de melhoria dele. Não seria humano, não seria caridoso da nossa parte meter o dedo na ferida de uma pessoa que está sangrando. Às vezes, uma palavra dita fora de hora, um segredo revelado, uma mentira, que a gente acha que é mentira, mas de repente, o que levou essa pessoa a agir dessa maneira? Ou ela reconhece que é mentira, ou talvez ela nem reconheça ainda que mentiu. Na cabeça dela, foi o melhor que ela podia ter feito em dado momento. Ela não entende ainda aquilo como uma mentira. Então, nós não temos o direito de julgar. Porque quando julgamos, na verdade, estamos vendo algo que está errado em nós. Nós estamos vendo no outro em vez de ver na gente. E estamos querendo passar por bonzinhos, por santinhos. Nós não somos assim. Nós todos somos errados. E ainda, nesse livro aqui,
A Saúde da Alma, de Richard Simonetti, ele fala que quando a gente conta alguma coisa, a gente pode ser interpretado como fofoqueiro, intrigueiro, e que a fofoca é uma autoafirmação às avessas, bem própria da inferioridade humana. Então, a pessoa que faz fofoca é uma pessoa inferior, porque parece que ela fica feliz em ver a queda do outro, a vergonha do outro, a desmoralização do outro diante da família, dos amigos, de toda uma comunidade que ele faça parte, de trabalho. E ele diz que ao invés de o indivíduo afirmar-se pelos seus valores, ele pretende fazê-lo pela suposta ausência de valor do outro, porque ele acha que o outro não tem valor, que o outro não merece respeito, não merece amizade de ninguém, não merece crédito. Então ele deixa isso bem claro nesse livro. E aí a gente pergunta, mas afinal de contas, mentira, verdade? A mentira muitas vezes é algo, não chega a ser uma mentira, é algo somente que a gente quer esconder. Tem um médico quântico, que ele diz que a verdade não existe e nunca existiu aqui na Terra. Porque a verdade é muito dinâmica e cada vez menos durável. A verdade aqui na Terra, ela hoje é verdade, mas amanhã já pode não ser mais. Quer ver um exemplo simples? Há muito tempo atrás, dizia-se que comer ovo aumentava o colesterol. Hoje já se diz que comer ovo é importante para a saúde, principalmente para a saúde do cérebro, porque o cérebro precisa de colesterol para funcionar bem. Depois passaram a dizer que era o chocolate, que era o café e por aí vai. Hoje a moda é o leite e o açúcar. Faz mal, mas pode ser que daqui a algum tempo essa verdade já caia. Então, aqui na Terra, não existe verdade, não existe mentira. Verdade só existe. Vamos ver aqui aonde é que só existe verdade, meu Deus. A verdade, afinal, o que é a verdade? Emmanuel diz pra gente que é a essência espiritual da vida. E o que é a essência espiritual? É Deus. Então, a única verdade que existe no universo, a única verdade absoluta é Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque Ele e Deus é um. O dia que conseguirmos evoluir ao ponto de sermos um com Deus, nós também conheceremos toda essa verdade. Porque quando a gente conhece a Deus, estamos conhecendo a nós mesmos. Quem conhece a Deus não caminha nas sombras, caminha sempre na luz, não mente e não fala da mentira do outro, ajuda o outro a se recuperar daquela mentira e a não mentir nunca mais. Então, a verdade é algo muito pessoal, que cada um tem a sua. Eu não posso dizer que o que me falaram, o que você me falou, é mentira ou é verdade. Eu não sei. Verdade é algo muito pessoal. Eu tenho as minhas crenças, você tem as suas. Tem pessoas que acreditam que beber não faz mal. Outro diz que falar certas coisas não é pecado. A gente não sabe. Se a gente for dar exemplo aqui, a gente vara a noite dando exemplos, porque é uma coisa muito pessoal. Cada um tem a sua maneira de ver a verdade e acreditar nela. O que nós não temos é o direito de chamar a verdade do outro de mentira. Porque é a verdade dele, é a minha verdade.
Por que ele vai chamar a minha verdade de mentira ou eu chamar a dele de mentira? A gente deve acreditar primeiramente, é claro, em Deus, mas cada um também tem a sua forma de procurar e conhecer Deus. Para isso nós estamos aqui na Terra cheio de religiões. E infelizmente existe até uma disputa, uma querendo saber mais do que a outra a respeito de Deus, a respeito de Jesus, quando deveríamos simplesmente nos limitarmos a crer e a fazer o que Jesus nos pediu. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não julga, não critica. É a verdade dele. Um dia só haverá uma única verdade. E nós entenderemos que, assim como a ciência muda todo dia, nós também mudamos o nosso conceito de verdade. Nós mudamos tudo na gente. O que eu penso hoje, eu tenho 60 anos, não é o que eu pensava quando tinha 20, quando tinha 30, 40, ou como eu pensava o mês passado. O nosso pensamento muda, as nossas crenças nas afirmações terrenas, em tudo que a gente vê acontecer aqui na Terra, muda diariamente. O que não muda é Deus. A gente sabe que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Por que que a gente vai pensando cada dia diferente? Porque a gente vai evoluindo, porque a gente vai mudando. E às vezes, uma simples palavras e pequenas atitudes podem evitar grandes desastres, porque há quem diga, infelizmente, que é melhor a dor da honestidade do que o alívio momentâneo da mentira. Isso está dito, isso foi dito pelo psiquiatra Augusto Cury, aqui nesse livro Gestão da Emoção, que há pessoas que preferem que é melhor a honestidade, a dor da honestidade, do que o alívio momentâneo da mentira. Por quê? A honestidade pode até te ferir, te doer profundamente, mas você terá a oportunidade depois de refletir, de pensar melhor a respeito, que aquela pessoa foi sincera com você, foi honesta. Embora tenha te magoado, mas ela voltou atrás, foi sincera, te pediu perdão, abre teu coração, perdoa, do que viver na mentira, se iludindo, fingindo que está tudo bem. A gente jamais deve preferir a mentira, porque vai estimular a pessoa a caminhar nas sombras. E quem caminha, quem vive na escuridão de suas mentiras e maldades, não saberá nunca o prazer da luz e do amor. Então nós não podemos ser egoístas de querer sempre que as pessoas vivam dessa forma, porque uma mentira puxa outra, e puxa outra, e puxa outra, e vira uma bola de neve. E como se livrar disso? Se a gente não dá oportunidade, isso acarreta peso, dívidas para nós também, porque nós estamos aqui para sermos complacentes uns com os outros, para ajudarmos uns aos outros, não para empurrar o outro abismo abaixo quando perceber que ele já está à beira de uma queda. Então vou lá e facilito a queda, dou um empurrão? Não, eu não posso fazer isso. Então, aqui nós já vimos alguns autores o que eles pensam a respeito de verdade e de mentira. Mas e Jesus? Quando perguntaram o que é a verdade, o mestre respondeu: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E qual foi o testemunho da verdade que Jesus veio trazer?
Se nós já sabemos que a única verdade absoluta é Deus, então Jesus veio dar o testemunho de que Deus é a única verdade, de que Deus é amor. E olha que ele falou isso numa época que essas afirmações não foi bem-vinda, né? Não foram bem-vindas, todos nós sabemos. Ele terminou crucificado por afirmar que existia um Deus, e não aqueles deuses que se conheciam na época, aqueles deuses, por afirmar que somente o amor pode ser a salvação de nossas vidas. Ninguém sabia nem o que quer dizer isso naquela época. Amor, se o homem está louco, prega na cruz, e foi o que aconteceu. Mas hoje, nós já temos evolução suficiente para entender que Jesus é o caminho que leva a Deus. É a verdade, toda a verdade de Deus, todo o amor de Deus. E a vida, porque a vida não acaba com a morte do corpo, não acaba com a matéria. A vida continua. Desculpa. Era muito difícil para as pessoas acreditarem naquela época, e ainda hoje há pessoas que não acreditam, infelizmente. Há pessoas que ainda não acreditam que o homem esteve na Lua, quanto mais que a vida continua após a morte. Então a gente pensa, não vemos a verdade, conforme afirmou Jesus, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundas. A gente ainda acha que quando uma pessoa mente para nós, é porque ela é um mau caráter. Ela pode estar falando a verdade, embora de uma maneira torta. Naquele momento, é a maneira que ela consegue falar com você. Poxa, Vânia, mas mentindo? Para ela não está mentindo. É a verdade que ela acredita naquele momento. Uma pessoa pode chegar para você e pedir uma quantia, por exemplo, Vânia, eu preciso de 5.000 reais para fazer um exame, por exemplo. Por quê? Será que ela está mesmo precisando que aquele dinheiro é para fazer um exame? Ou se ela disser que é para uma outra atividade, se ela falar, no caso, a verdade, vai haver uma recusa. Então, se eu falar que é por um motivo de doença, que eu preciso fazer um exame que o SUS não faz, ela vai se compadecer de mim e vai me dar esse dinheiro. Por isso que, às vezes, mentiras são ditas. Sempre vai haver mentira. A gente nunca sabe. Às vezes, a pessoa precisa dar uma volta, infelizmente, passar por uma mentira, para poder conseguir algo que, falando a verdade, ela não vai conseguir. Por quê? Muitas vezes, nós, na nossa infame, vamos dizer assim, evolução, porque ainda não temos evolução suficiente, nós aceitamos melhor a mentira do que a verdade. Se muitas vezes as pessoas mentem, se muitas vezes os filhos mentem para os pais, é porque eles temem que, ao falar a verdade, eles serão punidos, castigados. Então, mente. Muitas vezes, o marido, a esposa, mente um para o outro com medo da reação de falar a verdade. Porque naquele momento, a pessoa ainda não está preparada emocionalmente, moralmente, espiritualmente, para receber uma verdade. Então eu vou mentir. E devagar, com calma, de vez em quando, eu vou tentando tocar no assunto, vendo como reage, até que um dia eu consiga falar a verdade verdadeira. Vocês pensam que isso não acontece? Isso acontece demais, todos os dias, na grande maioria das famílias, não só das famílias amazonenses nem do Brasil, mas de todo o mundo. As pessoas às vezes se perdem no emaranhado de mentiras por medo da reação da verdade.
que a verdade pode causar. E por que esse medo? Porque nós não somos pessoas de coração aberto para a verdade. A gente fala, mas eu não minto. Agora eu repito as palavras de Jesus. Quem nunca mentiu? Atira a primeira pedra. Quem nunca mentiu na sua vida, seja lá por que motivo for. Mas um dia todos nós pregamos uma mentira, grande ou pequena, nós pregamos. E se um dia tivemos coragem de falar, que bom. Mas tem coisas que a gente até hoje não tem coragem de falar nem para nossa sombra. E aí, que direito nós temos de criticar o outro? O que é que estamos fazendo de tudo que aprendemos na doutrina? De tudo que Jesus veio nos ensinar? Então, quer dizer, eu estou na casa espírita, eu estudo, eu aprendo, eu recebo meu passe, minha água, mas sai dali, a primeira coisa que me falarem que eu julgar que é mentira, eu já vou ficar pensando que lá na casa espírita é uma coisa, aqui fora é outra. Depois eu faço uma oração, peço perdão a Deus e tudo certo. Não é assim. Eu não posso, eu tenho que buscar. Se eu estou na doutrina buscando a minha melhora, a minha reforma íntima, o meu crescimento espiritual, se eu estou tentando sair desse mundo melhor do que cheguei, deixar meu fardo mais leve, porque eu cheguei aqui com uma carga pesada para cumprir umas missões que me aliviem essa carga. Mas se eu começo a não entender que o outro está mentindo, porque ele, na maioria das vezes, ele está com medo, eu não vou dizer que 100% das mentiras é por medo. Deve haver outros motivos, mas são todos motivos muito particulares de cada um. Pode ser medo, pode ser vergonha, pode ser para não magoar, para poupar o outro. Eu digo a vocês que o meu pai já é morto há mais de 20 anos. O meu pai tinha pavor absoluto de uma doença chamada câncer. Até que ele, de tanto medo, eu acho, ele desenvolveu um câncer na próstata. Mas ele morreu sem saber. Eu não tive coragem de contar para ele e ninguém na família contou. Foi uma mentira que nós pregamos, mas uma mentira na intenção de não fazer com que ele piorasse o estado dele. Por quê? O médico disse para nós, ele tem pelo menos ainda 2 anos de vida. Mas se ele soubesse, ele não ia viver nem 1 ano, acho que nem 6 meses. Porque quando você entra em desespero, o medo toma conta, a doença acaba contigo muito rápido. Então ele não soube. E nós fomos enrolando ele, dizendo que ele era diabético, que ele estava sei lá o quê. Mentimos o tempo inteiro. Foi 2 anos de mentira. Eu e minha família. Mentindo para ele. E ele morreu sem saber que tinha câncer. Morreu achando que era diabetes. Ficou diabético, não conseguiu tratar e morreu. Pronto. Por quê? A pior coisa é uma pessoa morrer em desespero, gente. Eu já estou perto de me aposentar, eu tenho mais de 30 anos de serviço e eu já menti muito dentro dos hospitais. Já menti muito. Paciente que às vezes agarrava assim na minha bata e dizia, eu estou morrendo, não estou, fala a verdade, não me engane. Eu dizia para ele, calma, você já esteve pior. Agora que você está melhorando, você me diz que está morrendo? Calma. E quando eu falava isso, ele soltava a minha bata, relaxava, eu apenas segurava na mão dele e dizia, pensa em Deus, vamos fazer uma oração, rezar um Pai Nosso? E naquela oração ele desencarnava. Nessa época eu não era espírita, eu ainda era católica.
Eu até conversei com a Maria. Eu falei, Maria, eu tenho até medo disso. Por que será que essas coisas aconteciam justamente no meu plantão? Acontecia comigo. Eu segurava na mão das pessoas que estavam morrendo. Dizia que elas não estavam morrendo, rezavam um Pai Nosso e elas iam. Mas a minha intenção era que elas morressem tranquilas. Que não morressem naquele desespero, lutando com a morte, agarrando a minha roupa. E eu mentia. Depois eu pedia perdão a Deus. Mas como é que eu podia dizer para uma pessoa, você está morrendo sim, para de lutar e se entrega logo. Eu não, jamais eu faria uma coisa dessa. Por isso que eu digo, sempre haveremos de mentir. Sempre. Ou para esconder alguma coisa, ou para beneficiar alguém. Meu Deus, são tantos os motivos que nos levam a mentir. E a gente se vê muitas vezes sem saída. O que a gente não pode é dizer que, como está aqui no texto, a verdade não é o mesmo que franqueza. Para chegar à sabedoria, é preciso percorrer um longo caminho que começa no humilde ato de saber escutar para falar no devido momento. Então, eu preciso ser muito humilde, ouvir as dores, as queixas, o desespero de uma pessoa e saber o que é que eu vou falar para ela. Falar a verdade em algum momento vai ajudar ou vai piorar a situação dela? Falar uma mentira vai ajudar ou vai piorar? Nós vamos precisar ter muita sabedoria, muito equilíbrio emocional para saber o que dizer. E tem pessoas que não suportam certas verdades e cometem atos translocado, podendo até se matar. Tem gente que não aceita uma traição, uma separação, saber que o marido está saindo com a vizinha ou que a mulher está saindo com uma outra mulher, que hoje em dia ocorre de tudo. Tem pessoas muito fracas que não aceitam e se suicidam, ou pelo menos tentam. Eu já vi um homem tomar um vidro de remédio de coração da mãe dele, porque a esposa disse que queria se separar. E ele disse, eu não vou viver sem ela, eu prefiro morrer. Existem pessoas muito fracas. Então, nem essa esposa sabia dessa fraqueza dele, talvez, ou talvez soubesse e não queria conviver com uma pessoa tão frágil assim, não sei. Mas o que a gente podia dizer? Conseguimos salvar esse homem, né? Ele chegou a tempo no pronto-socorro e conseguimos salvar. Então, até convencê-lo de que as pessoas não são obrigadas a viver eternamente a seu lado, que por algum motivo o amor acabou ou nunca existiu, foi um equívoco aquela união, você ainda é jovem, recomeça a sua vida, não sei, ou ela está arrependida, a gente pode tentar tanta coisa, mentir, para aquela pessoa não tentar novamente se suicidar. E esse setembro é o mês do suicídio, né? Setembro amarelo, parece, de combate ao suicídio. Tem pessoas se matando por nada, meu Deus, porque descobriu uma mentira, porque descobriu uma verdade. Então, a mentira e a verdade, em verdade, andam de mãos dadas. Nós precisamos aprender a lidar com elas, porque é complicado, mas somente depois de ter escutado com muito cuidado é que serás um virtuoso capaz de falar e de ser compreendido. Por quê? Se você não falar também de maneira que essa pessoa compreenda o que você está falando, ela vai achar que você só está querendo enrolar, ou que você está querendo se meter na vida dela, que você não está sendo sincero, que você é mais um mentiroso na vida dela. Então nós precisamos aprender muito mais ainda sobre a mentira e a verdade, porque às vezes uma palavra dita em hora errada pode causar uma guerra.
a guerra mundial até, uma guerra familiar, uma guerra no país. Você vê quantas palavras equivocadas muitas vezes o nosso presidente falou a respeito da Covid, o que deixou o nosso Ministério da Saúde até hoje sem um dirigente oficial. E nós já chegamos a mais de 100 mil mortes. É claro que ele talvez não pudesse salvar as pessoas dessa pandemia, mas ele podia pelo menos ter tido a sensatez, o cuidado de não falar palavras que viessem a magoar aquelas famílias que estavam de luto. Mas acredito que ele também tenha se arrependido. Todo mundo se arrepende. Ele se arrependeu, ele já melhorou de lá para cá. Não é que eu queira transformar essa palestra num ato político, Deus me livre. É só um exemplo que eu estou dando, porque é um momento que estamos vivendo, né? E a nossa verdade, se a nossa verdade não é sentida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior que é Deus? Então, nós quando falamos alguma coisa para alguém, que hoje está tudo cheio de fake, né? Fake news, fake news para cá, a gente tem que... O crivo das três peneiras, né? Não sei se vocês conhecem esse texto, essa poesia. O que você vai falar é verdade? É útil? Vai ser bom para todos? A gente sempre tem que pensar. A gente não pode querer viver de aparências. É assim que eu sou, é isso que eu sou. Não que as pessoas tenham que gostar de mim do jeito que eu sou. A gente também não pode se impor dessa maneira. A gente tem que se avaliar todos os dias. Como é que eu estou sendo vista pelos meus amigos, pelos meus familiares, pelos meus patrões? Eu tenho sido uma pessoa correta, honesta, verdadeira? Eu tenho dito a verdade para as pessoas? Ou eu vivo mentindo a meu próprio respeito, que sou uma pessoa maravilhosa, bondosa, caridosa, quando na verdade eu não sou nada disso? Então eu preciso me avaliar, eu preciso conhecer as minhas verdades, as minhas mentiras, quem sou eu, por que eu falo certas coisas, por que eu não falo outras. Todo tempo eu preciso estar fazendo essa minha avaliação, antes de apontar o meu dedo e chamar o outro de mentiroso. Isso que você está me falando não é verdade, eu não acredito. Entenda que por você não acreditar, não significa que não é verdade. Você não enxerga o ar, mas não é verdade que o ar existe, que você não pode viver sem ele? Então, não é tudo que a gente vê ou que a gente não vê que não é verdade. Temos que acreditar, sim, nas pessoas um pouco mais. E quando elas se pegarem fracas, mentindo, por um motivo qualquer, ajudá-las. Não é dizer, poxa, não seja canalha, não minta, você é muito feio. Não, não é assim. Não vamos humilhar, não vamos ofender. Chega para essa pessoa e diz, amigo, coragem. Avalie por que você precisou falar dessa maneira. Repense, chama a pessoa e conversa em particular com essa pessoa. Pede perdão, ela vai entender e vai te perdoar. E prometa que nunca mais vai mentir. O que nós devemos fazer é pedir perdão. E não pedir desculpas. Nunca peça desculpas. Porque quando você está pedindo desculpas, você está pedindo para tirar a culpa de você e vai colocar essa culpa aonde? Em quem? Quando você pede perdão, você está se comprometendo a não errar mais. Pelo menos daquele erro. Fazemos, então, como diz o Chico Xavier, Senhor, me ajude a errar menos. Então, se você já reconheceu um determinado erro e pediu perdão, eu tenho certeza que você, daquele erro, não irá errar mais.
você pode vir a errar de outros, mas o vigia e ora tem que ser constante. Nós precisamos todo o tempo nos vigiar, nos policiar. Por quê? Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade, a qual se referia o Mestre Jesus. E eu espero de coração ter podido contribuir com vocês, mas de fato é um tema muito cabuloso, vamos dizer assim, conforme a nossa querida falou no começo, né? Verdade e mentira. O que é verdade para mim é mentira para você, e assim vai. São coisas muito pessoais de cada um que nós devemos avaliar sempre antes de julgar, fazer qualquer julgamento de caráter das pessoas. Não devemos, porque verdade absoluta só existe no plano espiritual. Deus e os bons espíritos que lá habitam, e até os espíritos sofredores que lá chegam, encontram a verdade. Aqui na Terra, ainda estamos a caminho da luz. E se estamos a caminho da luz, é porque ainda estamos caminhando pelas sombras. Precisamos muito, muito, muito nos perdoar, nos ajudar e buscar sempre falar a verdade, sem desqualificar a verdade do outro, sem chamar a verdade dele de falsa, de mentirosa. Porque quem sabe amanhã eu passo a acreditar também no que hoje eu estou falando que é mentira. Porque hoje eu ainda não tenho essa visão que ele tem. Então, para mim, ainda é mentira. Mas amanhã, com a minha evolução espiritual, intelectual, seja lá qual for, eu já passo a dizer a verdade. Ele tinha razão. Ele não estava mentindo. Né? Então, meus amigos, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar, estudar esse tema com vocês. É um tema que não acaba, que a gente ainda vai precisar, e a partir de hoje vamos observar mais aquilo que acreditamos, aquilo que os outros acreditam, e ver como é que a gente mescla as nossas crenças, limitantes ou não, mas como é que a gente pode transformar isso numa maneira de viver melhor. Grata a todos mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus. Vontade de Deus. A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderoso ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim,
quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais.